Então, nós vamos começar a discussão. Poderia até começar com o seu caso e depois falar dos casos do Alan também. Então, eu gostaria de convidar o Dr. Evandro Rosa e o Dr. José Augusto Cardillo. O que vocês acham dessa individualização, da personalização do tratamento nesses casos? Cardillo, qual é a sua opinião? Olha, Mário, eu tenho sempre uma opinião muito definida, né? Assim, não tem como a gente ir contra algumas evidências que o início do tratamento, o edema macular diabético, quando a gente fala um pouquinho de protocolo S, tem várias considerações. Mas não tem como a gente ir contra. O tratamento se tem que iniciar e o gold standard é o anti-VEGF. A questão é essa, né? Quando tudo vai bem, a gente sabe, você está tratando, está indo bem, você mantém. O time que ganha, até no futebol, a gente sabe, não se muda. A questão nós, como retinólogos, que a gente vai ter na clínica, e é preocupante, é quando não vai bem. Né? Não só quando não vai bem, como você fazer esse diagnóstico e, mais importante, quando fazer. Né? Então, eu tenho um preceito assim, eu uso o anti-VEGF sempre e ele me ajuda não só tratando, que ele é o gold standard tratamento, mas ajudando no diagnóstico. Você muito bem falou dos biomarcadores, mas a gente sabe que os biomarcadores enganam muito. E como que você tem precisamente essa resposta que você quer? Ele é ou não um respondedor? Fazendo o anti-VEGF. Então, eu faço 3 aplicações, por que 3 e não 6? Porque com 3 você já sabe a resposta que você quer. Se ele é respondedor ou não. Eu sei que se continuar injetando ele vai melhorar, mas o que eu busco inicialmente é saber, ele é um respondedor anti-VEGF? Sim, continua com anti-VEGF. Não é, eu já faço esse diagnóstico precoce e eu já faço ou uma associação com laser ou um switch para corticoide ou uma combinação dos dois, né? Então, é esse protocolo que eu sigo. Eu faço, inicio 3 aplicações, eu já faço esse diagnóstico, é respondedor, eu continuo com anti-VEGF, não é, se vira nos 30, ou associa, ou combina laser, ou troca para corticoide. E aí eu dou a sequência. Perfeito, Cardillo. Excelente. Eu gostaria de perguntar para o colega Evandro, em relação ao caso do Alan, se o paciente fásico é uma contraindicação ao uso do corticoide intravítreo e se você considera importante o antecedente sistêmico de AVC, infarto precoce, recente. Oi, bom dia a todos. Excelente bloco, né? Prazer estar aqui com o guru aí, José Cardillo, Nóbrega, a turma toda aí. É o seguinte, a gente tem que levar em consideração também e sempre pesar o risco-benefício com relação às pessoas que têm essa história, né, de acidentes vasculares. Nós somos fãs do corticoide, a gente sabe disso, que um corticoide bem administrado é uma boa alternativa, mas o padrão ouro do tratamento, como bem falou o Cardillo, né, é começar com antiangiogênico. Quando tem um histórico desse, nós temos que conversar muito bem com o paciente para decidir o pró e contra. Né? Então, o fato de ser fástico também, um jovem, eu tento, pelo menos, evitar de fazer corticoide. Não sou muito fã do corticoide no início, então eu prefiro tentar fazer o mais personalizado possível para essa pessoa, sempre conversando com ela e compartilhando. E sem controle sistêmico, né? Então nós não conseguimos nada, né? Então tem que ter uma conversa, chamar o paciente para próximo, né? Ficar junto e ajudar a decisão junto com ele. Mário. Ótimo. Cardillo, em relação ao acompanhamento de um paciente em que você tenha feito a mudança para o corticoide intraocular, como você faz o intervalo, como você acompanha esse paciente, visto os riscos inerentes do corticoide intraocular? Mário, no início, se eu troquei, assim, a gente tem por dados na literatura, se eu troquei, por exemplo, não resposta, pelo corticoide, né, são 2 fatores. Eu não tenho tanta preocupação, porque a gente sabe que hoje com o glaucoma ele é uma coisa tranquila em relação ao uso de corticoide. Então, geralmente, no início eu tinha uma preocupação maior, a gente estava numa fase de aprendizado. Hoje a gente tem alguns números mágicos, né, que é os 60 dias do glaucoma, onde é o pico da pressão, é o pico da resposta que a gente tem. Então, geralmente, eu avalio o paciente depois de 60 dias, até porque para obter alguma vantagem
né, alguma vantagem nesse tipo de tratamento também, que é a extensão. Nesse caso, não só a não resposta inicial do anti-VEGF, mas a possibilidade de extensão e menos acompanhamento, menos visitas. 60 dias. Com 60 dias, a gente sabe, a gente já tem um sumário desse paciente. Se ele for um corticoide respondedor em termos de glaucoma, você também já faz seu diagnóstico. Agora, se ele não responder, aí nas próximas injeções, eu já até estendo muito mais, porque, né, eu já passei dessa fase de aprendizado com o uso intraocular do corticoide nesse paciente em específico, né? Então, inicialmente 60 dias, mas depois eu até estendo até 90 dias sem insegurança nenhuma com isso. Ótimo. Queria perguntar para o Evandro, em vista dos novos trabalhos em retinopatia diabética proliferativa, como o Vitor mostrou muito bem, a sua estratégia nesses casos mudou ou você ainda continua iniciando com panfoto e eventualmente associação com anti-VEGF, Evandro? Mário, o anti-VEGF para proliferativa é fantástico, né? É o sonho de consumo de todos nós, né, Cardílio? Se pudesse entrar com panfoto e anti-VEGF, a gente estaria num país com controle de pressão e temperatura, né? Ideal para poder trabalhar. Então, acho que é importante o uso do anti-VEGF, ele complementa muito, Mário. Eu vi alguns casos agora esses dias, fantástico, como me ajudou, mas a panfoto, como o Vinícius bem colocou ali, precisamos dela. Cardílio, complementa aí o que ele quer falar. Ô Mário, eu gostaria de falar uma coisa que é importante, para trazer um pouquinho de uma discussão em termos de protocolo S, protocolo W, Clarity e Panorama. Então, assim, vamos ver algumas dificuldades. Primeiro, protocolo S. Ele nos diz que, assim, por exemplo, eu vou arredondar, 48%, 50% dos casos tiveram que complementar a panfotocoagulação no estudo. Primeiro, se você tem um paciente no preceito já de uma full panfotocoagulation, você já fez tudo. Feita, né? Não tem como você completar. Como que você vai completar um tanque de gasolina que está cheio? Isso já indica para a gente que a fotocoagulação não foi feita completa. Entendeu? Então precisa tomar cuidado com a interpretação dos estudos. Tá certo? Isso é um fato muito importante. E algumas considerações importantes. A gente está tratando sinais da doença, né? Mas não a doença em si. E como que a gente prova isso conceitualmente? Primeiro, que a gente fica falando muito do primeiro ano, mas ao longo dos 5 anos, o campo visual, né? O estudo ESC mostrou que é igual, né? A doença progride, tá certo? E tem ainda um fato muito relevante que poucas pessoas prestam bem atenção, e o Vitor citou, mas sem ainda aprofundar nisso, na apresentação dele. Veja bem, estudo S, é um estudo pivotal, americano, o paciente ganha para isso, de estar lá, ele tem um controle grande. Né? No final dos 5 anos, 40% perderam o segmento. Você imagina, isso no estudo pivotal com o paciente ganhando. No Brasil, e se você for extrapolar isso para a SUS, 80%, 90% dos pacientes não vão conseguir. Então, 60% dos pacientes apenas no estudo S terminaram esse estudo, né? Então, isso são fatores relevantes. E o mais importante, o Vinícius mostrou isso sem querer, né? O que acontece? Estudo W e estudo S, por exemplo, que foi para injeção da retinopatia sem proliferação. Né? O que a gente tem que ter? Melhora, quer dizer, melhora dos sinais, mas não a doença talvez em si, né? Então, o que a gente teria que ter nessa escala? Por exemplo, se você tirou um paciente 2 escalas de severa para leve, então ela tem uma chance de 50% menor de não evoluir para proliferativa no primeiro ano. Mas isso talvez não aconteça. Por quê? E foi nítido no caso do Vinícius, eu não acho que foi o controle, viu, Vinícius? A hora que você suspende esse anti-VEGF, existe um efeito rebote, que todos nós notamos, isso vem sendo reportado. Então, assim, você regrediu né, de 0 a 13 lá da escala de coisa, para provar uma droga para retinopatia, são 2. Né? Então, você teria que ter esse mesmo benefício, mas você não tem. Ao contrário, parece que ela progride até mais rápido. Então, eu não sei que exatamente o benefício que você está tendo. Né? E para concluir, a questão de tratar o olho e tratar o paciente. Eu não sei se protocolo S, na minha clínica, hoje estaria adequado. Né? Eu tenho medo, porque certamente
No SUS, eu já tenho esse dado, 100% dos meus pacientes é não compliance com tratamento com protocolo tipo S, entendeu? Perfeito, Cardilo. A complementação, é panfoto e usar o anti-VEGF complementando, é isso aí. Eu não vejo o uso do protocolo S no Brasil, não é difícil fazer. Então, eu concordo contigo, é por aí mesmo. Acho que o Vitor ia completar isso, né, Vitor? Desculpa aí. Não, eu acho que é exatamente isso, Cardilo. É fazer o protocolo. No protocolo S, o paciente, por vezes, na nossa prática clínica, a gente não consegue essa adesão, esse nível de comprometimento, de ligação ativa para os pacientes. Na nossa realidade, isso é praticamente impossível. Mas eu acho que o protocolo, as injeções vêm para ser adjuvante no tratamento, exatamente como o Vinícius colocou, e se adequando à realidade de cada um deles, às vezes completando com laser e por aí vai. Sem dúvida, na nossa prática diária, ter só a injeção é complicado. E eu acho que ressalta muito bem o que o Dr. Cardilo falou, o controle sistêmico da doença, né? Sem isso, a gente não vai conseguir nada. Sem dúvida, eu acho que ter mais uma ferramenta no tratamento para a gente tentar melhorar um pouquinho o prognóstico de médio e longo prazo do paciente. É isso que eu acho que eu tentei passar a mensagem, Dr. Cardilo. Acho que a terapia combinada tem ganhado mais. Exatamente. Acho que a terapia combinada vai ser o padrão ouro, né, se a gente tiver acesso para a retinopatia proliferativa. Realmente, no Brasil, questão de custos, acompanhamento, é muito complicado. A gente não consegue fazer isso, diferente dos Estados Unidos. Então, esse paciente que eu tratei era um paciente que vinha bem, vinha com edema, tinha vaso pequeno, então eu optei por continuar. Mas, realmente, a minha primeira opção em consultório é realmente a terapia combinada quando possível. E, se não for possível, o laser vem primeiro, mesmo que tenha edema, tem proliferativo, paciente de baixa renda não pode fazer injeção, eu começo com laser e depois a gente resolve a mácula. Então, acho que o laser ainda tem importância e vai continuar aí por muito tempo. Sem dúvida. Concordo, Vinícius. Terminar, então, eu queria fazer uma pergunta ao Evandro e ao Cardilo, se vocês consideram importante um antecedente sistêmico de AVC ou infarto ou hipertensão grave no tratamento anti-VEGF. E quanto tempo antes você indica ou não esse tratamento? Que posso responder? Bom, Mário, primeiro assim, pessoalmente, acho que são duas questões, uma questão acadêmica e uma questão legal aqui, né? Academicamente, eu acho que não. Eu acho que, assim, o nível de evidência, apesar de existir, são poucos. Eu, pessoalmente, acho, né, dentro da minha opinião, que não teria. Mas, legalmente, né, você tem na literatura, pelo menos, seria proibitivo dentro dos primeiros 6 meses. Porque vai que tem e complica. Eu acho que não é só questão. Medicamente, eu acho que não. Eu acho que o que passa é pouco. Eu acho que são pacientes idosos, já diabéticos, e esses AVCs vêm vindo disso e não induzido medicamente por injeção intravítrea, né? Mas, legalmente, sim, nós temos um problemas aí, e eu evitaria, principalmente se for Avastin, que é totalmente off-label, né? Então, eu respeitaria, não por acreditar medicamente ou cientificamente, mas legalmente eu respeitaria, sim, esse intervalo de 6 meses. Evandro, quer falar? Já fechou com o Cardilho ali, exatamente isso aí eu faria também, estou adiantado da hora. Obrigado. Alan, queria comentar sobre isso no seu caso? Sim. Um último comentário, né, que eu concordo com o que o Dr. Cardilho falou, mas para todos os colegas, seja cardiologista ou neurologista, eles são unânimes. Já perguntei inúmeras vezes, falam, não faça. Então, legalmente, você assumir esse risco, né? Uma vez que a gente tem outra opção de tratamento atualmente, né? O corticoide está aí, não é a primeira escolha, mas é uma boa escolha nesses casos, como eu mostrei. Né? Foi ótima a discussão, foi ótima a apresentação de todos vocês. Muito obrigado pela participação e eu queria agradecer a todos vocês. Excelente. Obrigado. Utilidade muito grande para todos nós. Então, muito obrigado. Nesse bloco, eu queria passar ao colega Fábio Bonaggio, que vai coordenar o próximo bloco de retina clínica. Obrigado e tudo de bom a vocês. Ótimo final de semana.
Abraço, obrigado. Abraço.